Bom dia, paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, nesta manhã gloriosa, abençoada, na qual o Pai nos concedeu e deu a oportunidade de estar aqui nesta manhã, né? Eu quero estar aqui deixando nesta oportunidade uma palavra do Senhor, direto do trono de Deus para a minha vida e para a tua vida, para a nossa meditação, o alimento das nossas vidas. E quero compartilhar com os amados irmãos nesta manhã, esta palavra, a qual o Senhor me deu, que se encontra no livro de Atos, capítulo 16. Amém? Eu vou estar lendo a partir do verso 16, meus irmãos, até onde o Senhor o direcionar. Amém? Glórias a Deus. E assim, para ganharmos tempos, vamos estar lendo a palavra do Senhor. Nos diz assim a palavra de Deus, né? Aliás, vou estar lendo do 14. Diz assim: uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de purpura na cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouviu e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveres julgado que eu seja fiel ao Senhor, entre em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E estava seguindo Paulo e a nós, clamando, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias, mas ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Perdão, irmãos, que as vistas falha. E isto fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias delas. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a presença do seu lucro, a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados, e, apresentando aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e os expôs os costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E há muito se levantou unida contra ele, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando, aleluias, os carcereiros que os guardasse com segurança, aleluias. E o que, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes assegurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Sila orava e cantava e hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todo. E acordando o carcereiro, vendo as portas da prisão, tirou a espada
e os quis matar-se, com cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não se faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro de todo trêmulo e prostou-se antes Paulo e Silas. Louvado seja o nome do Senhor. E tirando-o para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. E lhe pegaram as palavras do Senhor e todos os que estavam em sua casa, e tomando eles os consigo naquela mesma hora da noite, lavrou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo, Senhor Jesus. Então levou-os à sua casa e lhe pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Sendo já dia, os magistrados deram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos voltasse agora, pois sai e ide em paz. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Esta foi a palavra que nesta manhã o Senhor me deu, que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, onde fala sobre Paulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui nos relata sobre uma viagem que Paulo e Silas estavam fazendo, aleluias, glórias a Deus, na Macedônia, aleluias, glórias a Deus, e enquanto ele estava ali na Macedônia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele foi ali enviado pelo Senhor, porque antes dele ir, o Senhor ordenou, levou Paulo em uma visão, indo a este local, nesta cidade. E Paulo, por ser obediente ao Senhor, ele pegou ali alguns dos, vamos dizer assim, dos seus profetas, dos seus companheiros, irmãos em Cristo, e saiu na ordenança do Senhor, fazendo essa viagem, passando por várias cidades, aldeias, e vamos dizer estados, e ali anunciando o evangelho de Deus, proclamando a palavra de Deus. Mas a palavra do Senhor aqui nos relata que chegando numa certa cidade, da Macedônia, aleluias, glórias a Deus, logo ao chegar ali, havia ali uma mulher chamada Lídia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, a qual era vendedora de púrpuras, na cidade de Tiatira, e que servia a Deus, aos ver, abriu, o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta o que Paulo fazia, dizia. E quando depois foi batizada em sua casa, rogou, dizendo que havesse julgado, que seja fiel ao Senhor, que se ela ali naquele momento ela aceitou o Senhor Jesus e que julgou, se eles achassem que ela fosse fiel ao Senhor, que não houvesse, vamos dizer assim, nenhum impedimento para que eles ficassem na sua casa, ela insistiu para que eles ficassem na sua casa, e ali eles sentiram constrangido a ficar a pedido daquela mulher. Eu creio que ela insistiu tanto que chegou a ficarem constrangido. Mas a palavra do Senhor aqui nos fala que aconteceu que indo Paulo, e Silas orar, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus,
né? Paulo e Silas saíram para orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para ir ter aquele momento de intimidade com Deus, particular deles com Deus, né? E ao sair para ir orar, ao ter aquele particular com Deus, havendo eles ali indo orar, né? Saindo eles, saiu ao encontro deles também uma jovem, né? Aleluia, que tinha um espírito de adivinhação. Espírito esse que todos que passavam por ali, ela adivinhava, né? Na vida daquelas pessoas, né? Vamos dizer assim, saía profetizando, né? Profecias, falsas profecias de outros deuses, espírito de adivinhação para enganar o povo. E o povo, né? Pela sua cegueira espiritual, o acreditava no que aquela jovem, sendo usada por um espírito de engano, o dizia. E assim, aquela jovem os seguiu, Paulo e Silas, por muitos dias, né? Na caminhada de Paulo, durante o tempo que ele estava ali na Tiatira. E ali eles, continuando com a sua missão, pregando a palavra de Deus, o Evangelho, e no mesmo tempo com a sua oração em Cristo, aquela jovem seguiu a todos os momentos, e onde eles iam, né, e pregava a palavra de Deus, ela abria a boca e dizia que ali ia um homem de Deus, pregando a palavra de Deus, né? Que aqueles homens eram homens de Deus. Por que que ela dizia isso? Porque ela tinha um espírito de adivinhação. Mas aquela jovem os seguiu por vários dias, né? Enquanto eles estavam ali ministrando a palavra do Senhor, aquele jovem era um perseguido, né? E tinha aquela jovem o perseguia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, adivinhando, né? A vida das pessoas, falando o que se passava na vida de algumas pessoas, e muitos dava crédito, porque era um trabalho dela, né? Ela trabalhava para alguns senhores, né? E ela dava lucro aos seus senhores com o seu trabalho de adivinhação. E ela é uma jovem escravizada por espíritos, demônios, né? Era possessas de demônio. Mas ao seguir, aquela mulher sendo seguida vários dias por Paulo, né? Seguindo Paulo e Silas vários dias, Paulo, a um certo dia, se sentiu incomodado com aquilo, né? Perturbou-se, ficou perturbado, porque aquela jovem estava vários dias seguindo com aquele espírito de adivinhação, incomodando. E houve um momento, porque tudo é no momento exato e na hora exata de Deus, creio eu, que ele estava orando ao Senhor, e ele estava só esperando o momento exato e a oportunidade certa para, né, ir até aquela jovem, né, e orar por ela, para que ela tivesse a libertação. Creio eu que Paulo e Silas não estavam naquele lugar por um acaso, né, um mero acaso do destino, ou simplesmente porque tinha que estar ali. Eles tinham simplesmente que estar ali porque ali havia vidas que necessitavam de libertação, de uma cura. E uma dessas curas e uma dessas libertação de alguém que precisava de uma libertação era esta jovem, que já vivia muito tempo sendo escravizada, né, pelos demônios e pelos seus senhores, que lucrava em cima disso, das adivinhações daquela jovem, porque era usada por demônios. Então, Paulo um dia se sentiu perturbado e ele foi até a direção daquela jovem. E ali, quando ele vai ao encontro daquela jovem, ele ordena em nome do Senhor Jesus para que aquela jovem se liberta, né? Ele ordena em nome de Jesus para que o espírito que está nela saia em nome de Jesus. Ele ordenou: espírito imundo, vamos dizer assim, saia desta jovem, deixa essa jovem, abandona esta jovem, né?
deu uma ordem para que ela saísse dela e ela fosse liberta. E ali na mesma hora que ele ordenou, os demônios obedeceram e saíram daquela jovem. E os seus senhores, ao ver isto, ao ver que aquela jovem foi liberta daqueles demônios, daqueles espíritos de adivinhação, aqueles homens viram que eles perderam, né, tudo, porque ali eles estavam perdendo todos os seus lucros, que todo o dinheiro que eles ganhavam estava focado naquela jovem, no espírito que estava nela de adivinhação. Era uma jovem oprimida, escravizada por demônio, né, que necessitava de uma libertação. E no momento e na oportunidade que o Senhor o ordenou que Paulo fosse lá e expulsasse aqueles demônios. Então, quando ele fez isso, ele ordenou que aqueles demônios saíssem da vida daquela jovem para que aquela jovem fosse liberta. Então, os grandes, os chefes, os magistrados, né, aqueles homens que se achavam dono daquela jovem, né, não gostando, né, daquilo, eles se levantaram contra a vida de Paulo e Silas, que estavam ali pregando a palavra de Deus, proclamando o evangelho da salvação, evangelho esse que levava a pessoa a ser liberto, a transformação, a vida das pessoas, e pessoas que não tinham paz, poderia ter paz. E aquela jovem, ela pôde ter a libertação e paz de espírito dentro de si. Uma jovem essa que vivia escravizada. E por isso eles foram presos pelos aqueles senhores, porque aqueles senhores teve que perder tudo. Ele sabia que viu seus negócios arruinados, porque aquela jovem não teria mais como ser, né, como adivinhar a vida de outras pessoas, porque elas foram ela foi liberta e os demônios saíram da sua vida, ela foram liberta, né? E ela veio passar a servir ao Senhor Jesus. E os senhores, não gostando disso, prenderam Paulo e Silas. E os magistrados levaram a presença, né? Os homens levaram eles à presença dos magistrados, a qual deu ordem para prender Paulo e Silas, porque segundo os senhores daquela menina, dizia que Paulo e Silas estavam perturbando a ordem daquela cidade, né? Uma cidade essa qual, né, em Roma, era naquele tempo, e creio eu que nos dias de hoje é um lugar que não aceita a pregação, o evangelho de Cristo sendo proclamado da maneira, né, que o povo de Deus ministra a palavra do Senhor. E não da forma que Paulo e Silas pregavam, eles não aceitavam, não era aceito dentro da cidade dos romanos, porque ali teria que pregar somente e falar aquilo que convinha a eles, né, o que trazia lucro para eles, que era adoração de imagens, de escultura, adoração de outros deuses, né? Então, mas veio alguém na direção de Deus, na ordenança de Deus, para proclamar o verdadeiro evangelho da paz, o evangelho que traz a cura e a libertação para a vida de outras pessoas. E vidas foram transformadas, curadas, libertadas. E vendo aqueles senhores isso, eles acharam que aqueles homens estavam perturbando a paz da cidade, e levou até esses homens aos magistrados, e os magistrados, com raiva, mandaram rasgar as roupas deles e os açoitaram e prenderam, né, Paulo e Silas na prisão, achando que dentro da prisão, né, que prendendo Paulo e Silas iria parar Paulo e Silas, achando que ia parar o homem de Deus, de deixar, que eles iam deixar de pregar o evangelho de Cristo, de proclamar a palavra de Deus, de proclamar o evangelho que traz paz, que traz cura, libertação. Mas não sabendo eles que prendendo Paulo e Silas, louvados, aqueles homens começaram a adorar a Deus com tanta sinceridade, que quando eles cantaram
Houve um tão grande mover do Espírito Santo de Deus naquele lugar, uma presença gloriosa que abalou todos os alicerces, as cadeias se abriram, as correntes que estavam nos pés de Paulo e Silas, prendendo os pés de Paulo e Silas, as mãos de Paulo e Silas, começaram a se romper, a se quebrar, e as cadeias que estavam presas ali, os que estavam presos, as cadeias começaram a se abrir. Houve um terremoto tão grande e os alicerces foram se quebrados. Creio eu que muralhas foram quebradas. Veio ao chão, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E enquanto mais eles louvavam, Deus agia e trabalhava naquele lugar. E o mover foi tão grande e a voz deles, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu posso dizer, eles prenderam os pés de Paulo e Silas, prenderam as mãos, mas esqueceram da boca de Paulo e Silas, porque a boca de Paulo e Silas eles não puderam trancafiar, eles não puderam calar a voz de Paulo e Silas. E Paulo e Silas dentro daquela prisão começaram a louvar. Talvez no início, quando eles foram presos, talvez Paulo ali, tem um louvor que diz assim que eles começaram a dialogar e falar assim: Paulo, nós agora estamos presos, o que é que nós vamos fazer? Paulo vira para Silas e diz: Silas, nós vamos louvar, nós vamos orar, nós vamos falar com o nosso Deus e o nosso Deus vai nos ouvir. Creio eu que foi essa a conversa que ele teve dentro daquela prisão, ali quando estava louvando ao Senhor. E ali o Senhor ouviu a sua oração e veio trabalhar a favor dos seus filhos ali. E o clamor de Paulo e Silas, o louvor, a adoração, era alcançado e ouvido ao derredor de toda aquela prisão. Todos que estavam naquela prisão podiam ouvir a voz de Paulo e Silas, ouvindo, a voz deles louvando e adorando ao Senhor. E ali todos os alicerces, todos se romperam, foram quebrados. As muralhas veio ao chão, as algemas caíram ao chão, os cadeados foram quebrados e as portas do inferno, vamos dizer assim, foram abertas e o povo foi liberto. Glórias a Deus, que o Senhor honrou a fé e a confiança daqueles homens de Deus, porque em meio à luta, em meio à prisão, mesmo quando alguém quer te parar, mesmo quando alguém quer te calar, ei, ainda que o homem queira te parar, prender os teus pés, as tuas mãos, ele pode até te parar, mas ele não pode parar a tua voz, ele não pode te calar. E eles não puderam calar, eles puderam ter prendido Paulo e Silas, mas esqueceram da boca, e eles não puderam calar a boca, e ainda que eles possam até mesmo calar a nossa boca, nós havemos um espírito dentro de nós que ainda pode clamar, e com o teu espírito tu pode clamar, e o Senhor ainda pode mover ao meu e ao teu favor. Então nesta manhã gloriosa, abençoada, eu não sei qual é a situação que tu está vivendo, eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei em que prisão tu está vivendo, eu não sei qual é a luta, a batalha que está travada aí na tua vida, não sei quem está te perseguindo, qual é a perseguição, mas eu quero te dizer na direção de Deus, que toda perseguição nesta manhã, toda perseguição maligna, toda maldição, todo laço do passarinheiro, todo do levante do inferno, que vem em direção à tua vida nesta manhã, ela cai por terra na ordenança do Senhor. Todo mal, toda maldição que vem contra a minha e contra a tua vida, há uma ordem direta do céu ao meu e ao teu favor. Nesta manhã o Senhor está pelejando e batalhando pela minha e pela tua vida, e nada vai poder parar a minha vida, nada vai poder
poder te parar, nada vai poder parar a tua voz, nada pode te calar, nada pode calar a voz de um verdadeiro adorador. E ainda que eles fechem a tua boca, mas abre a tua boca em espírito, porque em espírito nós também podemos adorar ao Senhor, ainda de boca fechada, e o Senhor moveu o céu ao meu e ao teu favor, e a favor daqueles que necessitam de libertação, a favor daqueles que necessitam de libertação, de clamor, de cura. Então somente abre a tua boca e profetiza, assim diz o Senhor, profetiza aos quatro cantos desta nação, porque o Senhor está voltando, e muitos estão brincando dentro da casa do Senhor, muitos estão envergonhando a palavra do Senhor, o evangelho de Cristo. Seja um verdadeiro adorador, como Paulo e Silas, em meio à luta, em meio à prisão, não deixa de adorar a esse Deus, porque Deus, Ele não mudou e jamais mudará. Ele não aceita coisas erradas no meio do seu povo, e o povo de Deus está brincando com as coisas do Senhor. Ou você é ou você não é. Seja um verdadeiro adorador, como Paulo e Silas. Ainda que você seja preso, ainda que alguém te açoite, ainda que alguém te machuque, ainda que lance pedras sobre você, sobre a tua vida, que esteja te apedrejando, te acusando, te apontando. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, que quando estão te caluniando, que quando estão te apedrejando, é porque tu está alegrando o Senhor, é porque tu está fazendo a coisa certa, porque aquele que faz a vontade do Pai, ele incomoda o céu, o inferno. A luz não combina com as trevas. Então o verdadeiro adorador, ele incomoda. O verdadeiro adorador, ele incomoda. Agora aquele que está vivendo de qualquer maneira dentro da casa do Senhor, dizendo que serve ao Senhor, que adora ao Senhor, mas está de qualquer maneira brincando ao Senhor, e nada acontece na vida dele. Ele diz que tudo está bem na vida dele. Pode, esse aí tem que tomar vergonha na cara e se consertar, voltar a se converter novamente e voltar ao primeiro amor, porque algo tem de errado na sua vida, porque é necessário nos dias de hoje nós olharmos para nós, e andarmos com sinceridade diante do Senhor. Mas não basta apenas estar na presença de Deus, eu tenho que ter intimidade com o Senhor, porque para acontecer um milagre na vida daquela jovem, na vida daquela mulher a qual aceitou o Senhor Jesus, e para acontecer um milagre dentro desse cárcere, alguém tinha que ter intimidade com o Senhor. E havia ali dois homens de Deus que haviam intimidade com Deus. Eles não tinham só o conhecimento da palavra. Não basta apenas eu abrir esta Bíblia e dizer eu conheço a palavra de frente atrás, para trás, ou de fundo para frente. Basta apenas eu ter intimidade com Deus. Eu não preciso apenas só do conhecimento, eu tenho que ter intimidade com Deus. Eu tenho que botar o meu joelho no chão e clamar ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. A diferença está na intimidade, mas é a intimidade com Deus. E isso está faltando no meio do povo de Deus. É por isso que muitos hoje estão abrindo a boca. Muitas vezes você chama, convida para estar na presença de Deus. Muitos dizem eu não quero, porque para estar igual fulano e Bertrano, eu não quero, porque por causa do mau testemunho que estão dando. Ei, meu irmão, minha irmã, não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de ficar dizendo eu sou adorador. Não é só da boca para fora, não. Eu tenho que ser um verdadeiro adorador, como diz o Senhor. O Senhor fala na sua palavra que Ele está procurando os verdadeiros adoradores, mas adorador que adora em espírito e em verdade. Adorador como Paulo e Silas, que ainda na prisão preso, eles não temeram ao homem, eles não temeram que os açoites que eles teriam que levar. Se eles seriam mortos, eles poderiam ser tido mortos,
Mas eles não tiveram medo. Eles continuou adorando ao Senhor. E mesmo tendo açoitado, vamos dizer, em meio à praça, ao público, aqueles homens não deixaram de adorar ao Senhor. Mesmo indo preso, eles não deixaram de adorar ao Senhor. E quantos hoje, por temer o homem, não abre a boca e não fala o que Deus manda? Deus está mandando falar e as pessoas não falam o que Deus manda, porque tem medo de entregar o que Deus manda. Às vezes Deus dá a palavra e a pessoa muda a palavra, faz a vontade do homem, mas não faz a vontade de Deus. Obedece ao homem, mas não obedece a Deus. Mas ai de mim, de você, naquele grande dia, que não obedecer à voz do nosso Senhor. Então obedece ao Espírito Santo de Deus, que nesta manhã está nos ordenando: vai, filho, porque eu sou contigo. Proclama o meu evangelho aos quatro cantos desta nação. Proclama a minha palavra aos quatro cantos desta nação. Proclama o evangelho de Cristo. Faz o meu ide, assim diz o Senhor. Essa é a ordenança de Deus para mim e para a tua vida nesta manhã. Esta palavra, ela serve para mim também, porque ela tem que passar primeiro por mim para depois chegar até a ti. Que nesta manhã eu e você venham obedecer primeiramente a Deus, e que viemos ter intimidade com Deus, sem temer ao homem, sem temer a ninguém. Não tenha medo do homem, não tenha medo de ninguém. Tenha medo de uma coisa, de cair na mão de Deus, porque cair na mão de Deus é uma coisa. Agora, você cair na mão do homem, você pode sair, mas se você cair na mão de Deus, só quem pode te livrar das mãos dele é ele. E Paulo e Sila, eles obteve vitória, foram vitoriosos, deram um bom testemunho, vidas foram ali libertas. Sabe por quê? Por causa da obediência. Eles tiveram obediência ao Senhor. E o Senhor requer nesta manhã de mim e de você obediência da parte do Senhor. Obedece ao Senhor. Usa os dons e os talentos que Deus te deu. Usa a ferramenta que Deus te deu. Deus não deu um dom para mim, uma ferramenta para mim e para você, para deixar embanhada, enferrujada, empoeirada nos cantos. Não é para você usar a ferramenta, o dom de outro, é para você usar aquilo que Deus te deu. Deus te deu um dom. Tem pessoas que têm um dom de louvar e não louva. Tem pessoas que têm um dom de interceder, de orar por outras vidas e não ora. Tem pessoas que têm um dom para pregar, apregoar a palavra de Deus, mas não prega. Pega vídeos e áudio de outras pessoas e vai lá e passa para frente. É errado eu pegar alguém, a palavra de alguém e mandar para alguém? Não. Desde que eu sinta que aquela palavra vai falar com alguém, eu vou mandar para alguém. Mas usa aquilo que Deus te deu. Porque muitas vezes Deus quer usar eu e você. Deus nos escolheu, nos chamou como instrumento dele, atalaia dele, para abrir a boca para este povo, para esta nação. Para que vidas venham a ser edificadas através da minha e da tua vida. Ele não me chamou e não te chamou para ficar no canto empoeirado, para ficar dentro de quatro paredes. Ele não chamou você e eu para ficar dentro de quatro paredes, esquentando banco de igreja, cadeira de igreja. Ele nos chamou para ir ao mundo pregar a palavra dele, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Não ficar dentro da igreja como muitos estão brigando por cargo, por posição. Vai ao mundo pregar a palavra de Deus. E usa o talento, as ferramentas que Deus te deu. Deus te deu tudo. E tudo que tu precisa está aqui. A maior revelação do Senhor está dentro da palavra de Deus. E Deus te deu a espada. As ferramentas estão nas tuas mãos. Usa ela.
O Senhor nos deu dons, ferramentas para me usar. Que ferramentas são essas? A espada de Deus está aqui, a ferramenta, uma das ferramentas, das maiores ferramentas. A voz para você abrir a tua boca e proclamar aos quatro cantos, tanto através da palavra como do louvor. Somente usa as ferramentas que Deus te deu, o dom que Deus te deu nesta manhã, e proclama o Evangelho de Cristo aos quatro cantos destas nações. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a cada um de nós nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, amém? Que o Senhor, meu Deus, nesta manhã possa alcançar, papai querido, cada vida, cada irmão, cada irmã, Senhor. Aonde, meu Deus, esse áudio, aonde este vídeo alcançar. Pai, que o Senhor esteja na direção de cada um nesta manhã. Visita cada família. Deus, cada pessoa, Pai, que neste momento parar, Senhor, para dar ouvido, Pai, não a mim, mas a tua voz. Que eu venha diminuir e o Senhor cresça. Pai, quero liderar nesta manhã, Pai, liberar. Pai, na autoridade do Senhor, Pai, lidera uma unção de cura, de libertação sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família nesta manhã. Que haja a restituição do Senhor, que haja o renovo do Senhor, que haja a transformação do Senhor, que haja cura, meu Pai, sobre cada vida, sobre cada lar. Que haja restituição do Senhor no meio do teu povo e da tua igreja, meu Pai. É o que eu te peço nesta manhã. Já te agradeço por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Ficam na paz do Senhor Jesus.